Tiago, na sua carta, adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Os últimos 10 dias do mês de maio foram difíceis para o povo brasileiro, sobretudo em decorrência da greve dos caminhoneiros, greve que gerou muitos transtornos. Uma dessas dificuldades foi exatamente para abastecer o carro, não é? Filas enormes nos postos de combustíveis, gente desesperada, precisando de combustível e muitas vezes por isso sendo explorada. No programa de hoje vamos pensar um pouquinho no que a Bíblia diz com relação ao tempo do fim, quando muitos correrão em busca da palavra de Deus, porém não mais acharão. Mas fique calmo, nesse programa a esperança está sempre em pauta. Começa agora Além dos Fatos. Abraço você com muito carinho e gratidão por sua audiência, porque você prefere agora estar aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. Quero enviar abraços especiais, começando aqui pelos nossos amigos de Mossoró e Natal, Rio Grande do Norte. Tivemos nesse último final de semana Caravana Novo Tempo nessas duas cidades. Infelizmente eu não pude estar na Caravana de Natal em função da necessidade de apresentar o programa aqui hoje. Mas sei que em Natal também a programação foi linda. Um abraço para todos vocês dessas duas cidades que nos receberam tão bem e com tanto carinho. Quero abraçar também de forma especial os irmãos da Igreja Adventista do bairro Aeroporto, lá em Mossoró. Estive lá no último sábado de manhã, gente muito querida, gente muito animada. E um abraço também para o pastor Evando, sua esposa Cássia e os seus filhinhos, a Evelyn, o Mateus e o Estevão. Tudo gente muito boa, gente muito querida. Eu achei interessante que eu perguntei ao Mateus, que é um garotinho pequeno, o que ele gostaria de ser quando crescesse. E ele me respondeu assim com toda a segurança: pastor, eu quero ser policial. E aí o pai dele estava pertinho e disse assim: ô filho, você não vai querer ser pastor? Aí ele olhou para o pai e disse assim: pastor e policial, ó, esperto, gentil com o papai, não é? Um beijo para você, Mateus, para Evelyn, para o pequeno Estevão, para toda a família e nossos amigos de Mossoró e Natal. E tem mais abraços aqui também para Helena Serrana e seu esposo Regis, que são de Cosmópolis, em São Paulo. Também para Lúcia Chesca, de Japurá, no Paraná. Também para o Jair Marinho e Eunice Marinho, de Ubatuba, no Rio de Janeiro. E ainda abraços para o Diomar, a sua esposa Gildete e a filha Edmila. Eles são de Marabá, no Pará. Gente querida, famílias que se reúnem para assistirem Além dos Fatos, que a bênção de Deus, nosso maravilhoso Pai, esteja sobre todos vocês. E você, cujo nome não mencionei, mas sei, está aí agora nos dando o carinho de sua audiência. Que seu coração esteja aberto para a palavra do Senhor. E eu tenho um presente para você, que é esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. É isso aí. Paulo, o Mensageiro da Cruz. Isso é um presente que a Novo Tempo carinhosamente preparou para você. Esse material, ele está disponível, é só você pedir. Na verdade, eu fui informado que já mais de 20 mil pessoas solicitaram. Espero que todas já tenham recebido, mas se você pediu e não recebeu, em decorrência especialmente da greve dos caminhoneiros, Correio parou, não é? Mas eu tenho certeza que logo, logo vai chegar aí à sua casa. E se você não pediu ainda, peça que a gente lhe manda com todo carinho. São 15 estudos bíblicos,
baseados em temas abordados pelo apóstolo Paulo. É só você entrar no blog do nosso programa, preencher um pequeno cadastro e fazer a sua solicitação. Ou então você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31. Aliás, 21 27 31 21. Esse é o número, tá? Tá aí na sua tela. Você liga em horário comercial, a equipe da Escola Bíblica vai anotar seus dados e a gente vai enviar carinhosamente para você. Ou então, use o WhatsApp e você faz contato conosco através do número 98100-1615. 98100-1615. Hoje eu estou aqui com dificuldade com os números. Muito bem. Mas tudo dá certo no final, tá bom? Entre em contato conosco e o DVD vai chegar às suas mãos. E nós convidamos você para interagir através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook, do Além dos Fatos, seja também através do nosso Instagram. E outra opção ótima é você se inscrever em nosso canal no YouTube. Por falar em YouTube, você sabe, a Novo Tempo está em tempo real aí com você no YouTube, tá bom? E quando você se inscreve em nosso canal, você então é informado sempre que nós colocamos um novo vídeo. E eu cumprimento os amigos que nos acompanham agora ao vivo através do Facebook. É isso aí, nossa hashtag de hoje, Greve Caminhoneiros. Querendo interagir conosco e comentar, compartilhar, use essa hashtag, tá bem? Greve Caminhoneiros. Os dias foram difíceis, não é? Não sei se você passou aperto aí em função da greve, porque foram muitas dificuldades que surgiram, mas graças a Deus que já passou, estamos ainda sofrendo alguns efeitos, mas o pior já passou. Caminhoneiros fecharam estradas e vias importantes de todo o país. A greve foi por conta da alta no valor do combustível, mas algo que aparentemente só atingiria as ruas paralisou o país na última semana e pegou o brasileiro que costuma andar na reserva de surpresa. Só na última semana, foram 5 reajustes diários no preço dos combustíveis, o que causou revolta não somente aos caminhoneiros, como também no motorista em geral. Para se ter uma ideia, o preço por litro da gasolina foi de R$ 3,80 para R$ 4,20 em média no país. Em alguns lugares mais afastados, como no Acre, por exemplo, a alta da gasolina chegou a R$ 5,23 o litro. O transporte ele é como a saúde e como a educação. Então nós achamos que merecemos um tratamento tributário diferenciado. O aumento do combustível e a paralisação dos caminhoneiros afeta vários setores da economia. Os alimentos, por exemplo, devem ficar mais caros, por conta da locomoção do campo para os mercados ser feita por caminhões. Isso se eles chegarem a tempo no destino. E nesta situação, a inflação também deve sofrer alta. Desde que a gasolina começou a subir, já tem um impacto. A inflação está acumulada em 12 meses pelo IPCA, em torno de 2,80. Ela seria bem menor, seria uns 2,50 por aí, se não fosse o aumento da gasolina nos últimos 12 meses. Esses efeitos da greve dos caminhoneiros, especialmente no que diz respeito à falta de combustível e à luta para poder conseguir abastecer aí o tanque de combustível do carro, esses efeitos todos me fizeram pensar especialmente em 2 textos bíblicos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Mas antes da gente abrir a Santa Bíblia, vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Pai querido, seja louvado o teu nome. Te peço por tua graça, Senhor, ilumina-me agora. E todos que oram comigo, para que juntos nós entendamos a mensagem maravilhosa de tua palavra. Nós te pedimos, Pai, na certeza da bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à Bíblia. Eu convido você para o profeta Amós. O profeta Amós está no finalzinho do Antigo Testamento. Profeta Amós, capítulo 8. Leia os versos 11 e 12. Está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Essas palavras
escritas e ditas pelo profeta Amós, elas são uma profecia dirigida ao povo de Deus no passado, ao antigo Israel. O que o profeta está dizendo é que chegaria um tempo em que, devido à contínua rejeição do povo à palavra do Senhor, por conta do povo resistir às orientações do Senhor enviadas através dos seus servos, os profetas, chegaria um tempo em que seria tarde demais para buscar a Deus. Até as pessoas buscariam, no entanto, seria tarde. Elas buscariam não por interesse real no Senhor, por estarem arrependidas, com o coração convertido e transformado. Deus não deixaria de amá-los, mas na sua infinita sabedoria, o Senhor estaria percebendo que essa busca dele seria, na verdade, uma tentativa de fugir, de se livrar das consequências do pecado, dos juízos divinos. E o texto do Novo Testamento qual é? Talvez você até tenha pensado nestas palavras de Cristo também, nesses dias aí quando tanta gente foi em busca de combustível e teve dificuldade para encontrá-lo. Eu estou me referindo a uma parábola contada por Cristo, a parábola das 10 virgens. Parábolas eram histórias que Jesus criava, você sabe, não é? Essas histórias tinham a intenção de ilustrarem os seus sermões. A gente geralmente gosta de ouvir histórias e é fácil compreendê-las e é fácil também memorizá-las, gravá-las. A intenção de Cristo então era essa, ser compreendido e que a mensagem ficasse gravada na mente das pessoas. Parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Vou ler os 2 primeiros versos, está escrito assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tendo tomado as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Jesus aqui está falando de 10 virgens, 10 moças que saem para se encontrarem com o noivo. A questão do contexto é uma cerimônia de casamento judaico naqueles dias. Normalmente os casamentos ocorriam à noite. O noivo saía de sua casa com um grupo de amigos e eles iam à casa da noiva. Ali eles encontravam a noiva e as amigas da noiva. E então esse cortejo, que agora estava maior, voltava para a casa do noivo, onde acontecia a cerimônia de casamento e a festa que durava alguns dias. Jesus diz que 10 virgens, 10 moças, elas planejaram participar dessa festa de casamento. E elas saíram para o encontro com o noivo, porque certamente o cortejo do noivo com seus amigos logo chegaria. Saíram todas para o encontro com o noivo. E diz o texto também que todas elas tinham as lâmpadas, ou as lamparinas nas suas mãos, porque, como eu já disse, normalmente a festa acontecia à noite. Mas um detalhe, 5 das 10 eram nécias, ou seja, insensatas, imprudentes, e outras 5 eram prudentes. E o que aconteceu na sequência da história? Jesus disse que, e agora eu leio a partir do verso 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aqui está o ponto que faz a diferença entre as moças que eram imprudentes, insensatas e as que eram prudentes. As prudentes, além da lamparina, elas levaram uma vasilha de azeite, porque o azeite era o combustível usado para que pudesse haver luz. As prudentes levaram a lâmpada, a lamparina e uma vasilha assim a mais, de reserva com azeite. Só que as imprudentes levaram apenas a lâmpada e não levaram esse azeite de reserva. Você sabe, existem muitas indicações bíblicas que fazem com que a gente entenda alguns detalhes dessa parábola. Apesar de que, veja bem, a gente precisa cuidar quando a gente lê, estuda, medita nas parábolas de Cristo, porque normalmente as parábolas elas têm um propósito maior, elas têm uma lição central, que é o ensinamento da parábola. Se a gente começar a pegar detalhes demais, é perigoso a gente fazer algumas interpretações meio estranhas, meio esquisitas. Mas olha, quando o texto diz que eram 10 virgens,
nós entendemos que Jesus aqui está se referindo à sua igreja. Todas aquelas pessoas, elas tinham, inclusive, disse Jesus, lâmpada nas mãos. Lá no Salmo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente pode entender assim, que o que Jesus está dizendo é que essas 10 moças, elas pertenciam à igreja, pertenciam ao povo de Deus, professavam confiar no Senhor. Tanto é que todas elas têm a lâmpada nas mãos, elas têm a palavra, têm conhecimento da palavra de Deus. E mais que isso, Jesus disse que todos aguardavam o noivo. Sem dúvida, quando Jesus fala do noivo, ele está se referindo aí a si mesmo, em relação à sua segunda vinda, o seu segundo advento à terra. Se você verificar aqui em Mateus capítulo 24, Jesus fala a respeito dos sinais que precederiam sua segunda vinda a este mundo, indicativos da proximidade do seu segundo advento. E depois do sermão profético de Mateus 24, no capítulo 25 diz, Jesus conta algumas parábolas, incluindo esta das 10 virgens, e todas têm o mesmo propósito, de dizer que nós precisamos estar vigilantes, atentos e preparados para o dia da sua segunda vinda. Então é nesse contexto que Jesus diz que todas eram virgens, ou seja, todas pertenciam à igreja, todas tinham a lâmpada, todas tinham a palavra, o conhecimento da palavra, todas aguardavam o noivo, ou seja, todas essas pessoas, elas tinham a expectativa da segunda vinda de Cristo, acreditavam na segunda vinda de Cristo, desejavam a segunda vinda de Cristo. No entanto, aí vem a diferença. Umas eram nécias e outras prudentes. Por quê? Porque as nécias tinham pouco azeite, enquanto as prudentes, além do azeite que estava na própria lâmpada, na lamparina, fazendo com que pudesse haver luz, elas levaram uma vasilha com azeite de reserva. E qual é o simbolismo do azeite? A gente não tem dúvida. Nesse contexto aí, o azeite representa o Espírito Santo. Se você for ao profeta Zacarias no capítulo 4, você vai ver lá que o Espírito Santo é simbolizado pelo azeite. A questão toda é, as virgens nécias, elas, mesmo tendo a palavra, mesmo pertencendo à igreja, mesmo inclusive tendo desejo pela segunda vinda de Cristo, e tendo também um pouco de azeite, ou seja, um pouco do Espírito, elas não tinham o Espírito Santo na sua plenitude. Por isso que Jesus diz que quando o noivo tardou, demorou o cortejo de chegar, todas adormeceram, as 10 adormeceram. E aí à meia-noite ouviu-se um grito dizendo assim: eis que o noivo está vindo, o noivo está se aproximando. Todas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, mas as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A chama estava ficando fraquinha, ficando vacilante. E qual foi a resposta das virgens prudentes para as nécias? As prudentes disseram assim: não, a gente não pode passar para vocês o nosso azeite, porque se nós passarmos para vocês, nós também ficaremos sem. Então vocês tentem comprar. E na história de Jesus é dito que as nécias saíram para comprar o azeite, porém nesse ínterim o noivo chegou. As virgens prudentes acompanharam o cortejo, foram à casa do noivo, entraram para a cerimônia de casamento e para a festa, e a porta se fechou. Algum tempo depois chegam as virgens nécias, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta está aqui, Mateus capítulo 25, verso 12. Jesus disse assim: mas ele respondeu, o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus termina a sua parábola fazendo a aplicação, dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Esta parábola, como já disse, tem o propósito de nos advertir quanto à necessidade, não só de nós aguardarmos a segunda vinda de Cristo, mas de nós nos prepararmos para esse dia. As virgens nécias podem ser comparadas àqueles cristãos que vivem um cristianismo muito raso, muito superficial, um cristianismo nominal, formal e não raras vezes condescendente com o mundo.
Essa é uma tremenda advertência, no sentido de que nós que vivemos na proximidade dos dias da segunda vinda de Cristo, que nós busquemos uma experiência com o Senhor mais profunda. Não basta pertencer ao povo de Deus, professar o nome de Cristo. Não basta, inclusive, também ter conhecimento da palavra, estudar a palavra, conhecê-la e compreendê-la. Não é suficiente aguardar a segunda vinda de Jesus. E também não é suficiente ter um pouco do Espírito. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. As virgens nécias, podemos compará-las àquelas pessoas que vivem com o seu tanque de combustível lá do carro sempre na reserva. Sabe como é que é, não é? Sabe aquelas pessoas que passam no posto de gasolina e o moço que atende, o frentista, ele diz assim, você vai completar o tanque, vai encher o tanque e você diz assim para ele, coloca aí 10 pilas, 10 reais, só dá para 2 litros, não é? Ou então o frentista pergunta assim, aí, vai completar, senhor, vai encher o tanque, você diz, põe vintão, 20 reais, vai ficar com o carro aí sempre na reserva, né? Sempre com pouco combustível. É claro que as coisas não são fáceis. Em um momento ou outro você pode realmente estar sem dinheiro e só dá para colocar 10 mesmo, né? Ou 20. Mas o melhor é quando a gente tem condição de encher o tanque, né? De completar o tanque. Porque aí você fica muito mais tranquilo, você tem muito mais condições de rodar e fazer o seu trabalho e suas viagens com tranquilidade. Assim também é na vida espiritual. Se no sentido literal, real, as dificuldades muitas vezes nos impedem de nós completarmos, enchermos o tanque de combustível do nosso carro, eu quero dizer para você que na vida espiritual é só querer, é só desejar e o nosso tanque estará sempre cheio, nós estaremos sempre muito bem abastecidos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está disponível a todos quantos queiram. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Nenhum de nós precisa ficar assim na reserva, não é? Nenhum de nós precisa ficar assim, quase que parando o tempo todo por falta de combustível espiritual. Se você buscar Deus de todo o seu coração, com sinceridade, todos os dias, o Espírito do Senhor vai lhe batizar, vai lhe ungir, vai lhe capacitar todos os dias com sua presença. E você se tornará um cristão forte, um cristão produtivo, operante e vitorioso. Eu gosto das palavras de Paulo que estão na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Esse também é um texto da Bíblia conhecido. Paulo faz uma advertência com relação aos últimos dias, ou seja, o tempo que precede a segunda vinda de Jesus, que cremos ser o nosso tempo. Ele começa o capítulo 3 dizendo assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, diz Paulo, serão egoístas, avarentos. E ele segue com uma lista de situações, de realidades, mostrando a condição pobre, miserável da humanidade por falta de Deus. Paulo chega a dizer que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E olha só, 2 Timóteo capítulo 3, agora no verso 5, Paulo diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Os homens, diz Paulo, no tempo do fim, muitos deles, terão esta característica, forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Em outras palavras, seriam pessoas que têm características exteriores da religião, mas elas se identificam superficialmente com o cristianismo. Na nova versão transformadora, esse verso está traduzido dessa forma: serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Tomara que você e eu não estejamos vivendo essa realidade de um cristianismo assim raso, superficial, inoperante, improdutivo, tímido e condescendente com o pecado. Que o Senhor nos reavive a nossa fé, para que nós estejamos com o nosso tanque completo, cheio, em vez de apenas algumas gotas ou alguns litros,
da presença do Espírito, que nós estejamos vivendo a plenitude do Espírito. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para você também, que aquele que começou a boa obra na sua mente, no seu coração, na sua vida, que ele complete essa obra até o glorioso dia quando nosso Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar. Por isso a minha oração, a sua oração, nossa prece deve ser assim: ó Deus, enche-me, completa-me. Faze, Senhor, com que o Teu Espírito habite em mim em porção abundante, para que eu viva a plenitude do Espírito, para que eu tenha o poder que vem do Senhor, para ser um verdadeiro cristão, cristão para valer, cristão que vive sob a bênção do Senhor e por isso abençoa os semelhantes. Tomara que a presença do Espírito em você e em mim faça com que nosso pecado não seja só perdoado, que nosso pecado seja removido. É assim, porque o verdadeiro cristianismo vai além do perdão dos pecados, inclui remoção do pecado. E o lugar anteriormente ocupado pelo mal, esse espaço agora é preenchido pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus habita na gente, além de perdão, nós também experimentamos libertação e nós experimentamos transformação. Oh, que maravilha! Por isso que o povo de Deus se torna luz no meio das trevas. E creia, essa luz de Deus em nós, essa luz de Deus que habita em nós através da palavra, através do Espírito, ela não vai se apagar até o glorioso dia quando o casamento vai acontecer. Até o glorioso dia quando o noivo vai se encontrar com sua noiva. E nesse casamento nós não seremos apenas amigos do noivo ou amigas do noivo. Nós seremos a própria noiva do Senhor Jesus Cristo. A igreja se encontrará com Cristo e o casamento se realizará. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Deus lhe abençoe, você e sua casa. Vamos orar. Pai querido, bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te clamamos, batiza-nos com teu Espírito, Pai. Que tua igreja, os teus filhinhos que oram comigo, nós não tenhamos apenas algumas gotas do Espírito, mas a plenitude dele. Nós te clamamos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Permaneça firme na fé, não se desvie do caminho do Senhor. E mantenha sempre contigo o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, valeu!